Nós vamos ler até o verso 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, vamos ler juntos? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. O texto bíblico, ele nos traz muitas informações importantes para declarar, para nos dar direção, né, de como devemos nos portar quando nos apresentamos ao Senhor com a oferta. No caso aqui, a oferta era uma oferta relacionada ao que eles produziam. Abel cuidava de ovelhas, e ele apresenta dos primogênitos dos animais. Ele apresentou o melhor deles, os mais fortes. E, é claro, primogênito aqui significa que ele deu as primeiras coisas, o primeiro que nasceu. Já o texto, quando vai falar de Abel, de Caim, ele traz uma outra conotação. O texto declara, no verso 2, que ele se tornou lavrador da terra e, ao cabo de dias, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja bem, ao cabo de dias, trouxe do fruto da terra uma oferta. Eu me recordo quando estudei algum tempo atrás sobre esse texto, e a informação, quando está escrito aí, uma oferta, significava que ele trouxe o que ele quis. Ele não separou o melhor, ele não separou a primeira parte da colheita, ele não separou uma parte devida. A tradução dá até a entender como se ele fosse levando o que sobrou para Deus. Dá a entender dessa forma. Aí, inclusive, o valor de poder traduzir um texto, por exemplo. Por que Deus não atentou para ele e para a sua oferta? Está aqui no texto as duas informações. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Literalmente aqui, na hora que eles ofereceram, é como se houvesse algum sinal de Deus que dava identificação de que Deus tinha recebido. Meus irmãos, qual era a informação que Caim e Abel tinham para fazer isso? Nós, às vezes, pensamos, podemos até pensar, né, como se eles tivessem o texto de Gênesis ainda em suas mãos, e isso é algo do futuro. Nesse momento aqui, toda a informação relacionada a Deus foi passada de Adão e Eva para os dois. E eles parecem estar muito bem informados sobre isso. A Bíblia não relata que Deus os ensinou profundamente sobre sacrifício, mas eles pareciam saber muito bem o que fazer. Pelo menos Abel sabia fazer muito bem o que fazer. Isso não veio da cabeça deles, isso certamente foi passado por seu pai
Adão, e Adão, então, passou a instrução. Quero lembrar os irmãos que o primeiro a fazer um sacrifício foi o próprio Deus. Os irmãos lembram desse princípio? Quando Adão pecou, Deus trouxe a consequência do pecado sobre Adão e Eva, trouxe especificamente para Adão e especificamente para Eva e também sobre a serpente. E lá no final do texto, do capítulo 3, diz o texto que o Senhor fez para eles vestimentas de pele de animal. A vestimenta cobriu o corpo nu, pois eles agora estavam nus e sabiam disso e se envergonharam um com o outro. Tentaram resolver com folhas de figueira. Os irmãos sabem que isso não foi satisfatório, porque o próprio Deus não leva em consideração isso, mas faz vestimentas de pele de animal para eles. Para fazer a vestimenta de pele, o animal teve que ser morto. E aí vem o entendimento, já o primeiro entendimento. Eu costumo dizer que Deus foi o primeiro a fazer um sacrifício pelo pecado dos homens. Deus foi o primeiro a fazer. E ele cobriu. Se você ouvir alguém aí dizendo, né, no decorrer do tempo, na sua caminhada, dizendo assim, Adão foi para o inferno, né, Adão pecou e foi para o inferno. Meu irmão, não é bem assim, não. Ele sofreu as consequências do seu pecado, mas o texto dá uma definição muito clara de que Deus fez um sacrifício mostrando a eles que, mediante o pecado, alguém precisava morrer. E os animais ali foram mortos, e a vestimenta para cobrir o pecado foi o Senhor que fez. Como eu estava dizendo, quando ensino sobre esse assunto, eu costumo dizer que Deus foi o primeiro a fazer um sacrifício na terra, e foi Ele que proveu o último sacrifício. E o último sacrifício foi o seu Filho. Eu quero lembrar os irmãos que, se referindo a Jesus, está escrito, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi crucificado, Deus estava providenciando o sacrifício para cobrir os nossos pecados e nos dar vestes, agora não mais de pele de animal, mas vestes brancas. Diga amém aí, meu irmão, e glória a Deus por isso. Então, eu estou falando dessa forma para dizer de onde deve ter saído esse entendimento de Abel sobre o sacrifício. De onde deve ter saído o entendimento de Caim, ainda que pouco, mas ele ofereceu algo. E aqui eu quero fazer um destaque. Abel se interessou por saber muito bem o que o seu pai instruía. Irmãos, o que eu estou dizendo não está escrito na Bíblia, está subentendido no texto. Como assim? Entenda bem, quando o Senhor se manifesta para o seu povo Israel e dá a eles a lei, ele deixa muito claro de que antes de fazer qualquer coisa com o rebanho, deveria ser sacrificado o primogênito do rebanho, seja de ovelhas, seja do gado, seja qualquer animal que eles fossem ter, o rebanho, o primeiro animal deveria ser entregue ao Senhor. Se por algum motivo eles não quisessem sacrificar aquele animal, teriam que apresentar, então, um resgate por aquele animal, expressando claramente, e aí vem o entendimento de tudo isso, né? Na lei, quando se oferecia o primogênito, o primeiro animal do rebanho, você estava declarando sobre todo o restante do rebanho que eles seriam propriedade de Deus, protegidos por Deus, abençoados por Deus. Quero até lembrar os irmãos, quando Satanás chega para... Irmãos, o próprio diabo ajuda a gente a entender, né? Entenda bem o que eu estou falando. Na fala de Satanás lá em Jó, né? O texto diz assim, Satanás falando com Deus, ele só te serve porque tu guarda tudo que ele tem, tu prospera tudo que ele tem. Ou seja, a gente olha para Ló,
E nós vamos, então, entender, Jó, aliás, né, desculpa, nós vamos entender, lembra o que o Senhor disse a respeito dele? Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, não era eu e você falando da conduta de Jó, não. Era o próprio Deus falando, portanto, tudo que aquele homem fazia deve ser muito observado, muito bem observado por nós. E Satanás, conversando com Deus, ele não ia usar de mentira, né? Não ia usar de artimanha, porque não tem como enganar Deus, não tem como se portar. Aliás, todas as vezes que você vê Satanás se portando diante da majestade de Deus, ele sempre fala a verdade. Porque senão, ele, diante da majestade de Deus, até Satanás se curva. Se você olha o texto de Jó, ele só fala quando Deus pergunta. E ele só continua a falar se Deus der oportunidade. Uma autoridade sobre-humana, sobrenatural. Sobre-humana também, porque a nossa mente não consegue entender isso. Hoje em dia você conversa com alguém, dependendo, ela não reconhece que você é mais velho, portanto deveria ser, de alguma forma, melhor atendido. E, aliás, isso não se vê mais, né? Mas voltando para o texto de Gênesis, o texto nos dá entendimento de que Abel procurou saber muito bem de Adão o que é que agradava a Deus. Porque ele fez direitinho, tanto na sua vida, como na hora de oferecer. Já o outro, provavelmente, irmãos, aí é uma conjectura, um entendimento lógico, que hoje você vê, não é? Você conversa, você ensina, e dependendo da pessoa, ela nem ouve o que você está ensinando. Porque só aprendemos, o texto de Provérbios até tem um versículo que diz, na linguagem de hoje, você pode até bater numa pessoa e mesmo assim, no final, ela não vai aprender. Por quê? Porque alguém só aprende quando quer. Quando quer. E aí eu estou falando sobre pedirmos a Deus, que Deus encha o nosso coração com anseio por Ele. Porque, irmãos, assim é até hoje. Deus só ensina para quem quer, e quando Ele olhar para você, Ele vê que você quer genuinamente. Nós estamos agora pregando sobre as parábolas de Lucas, e uma prova disso são as parábolas. Jesus pregava em parábolas para que aqueles que estavam na multidão e que não eram para receber a profundidade do reino, porque eles não queriam o reino, queriam perseguir, matar, destruir o reino na pessoa de Jesus. Meus irmãos, nessa noite, eu convido você a dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, e que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele encha o nosso coração de vontade de obedecer o ensino que recebemos, o ensino que temos recebido, como eu creio que Abel ouviu muito bem o ensino de seu pai, que contou que no jardim do Éden eles desobedeceram, mas que Deus havia dado a direção do que é correto. O nosso Deus, o Deus misericordioso, Ele tratou de Caim, mesmo com o coração do jeito que era, com paciência. Se fizesses o que é certo, não serias aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Meus irmãos, a misericórdia de Deus, mesmo endurecido, mesmo com a vida reprovada e a oferta reprovada, Deus trouxe orientação para ele. Irmão, você tem ideia do que é isso? Tem ideia do que é isso? Qual é a diferença dos dois? Um recebeu lá atrás a palavra de Deus, lá no passado, quando o pai o ensinava. E agora, mesmo com a dureza de coração, Deus ainda ensina Caim. Meu irmão, que você possa receber essa graça, essa misericórdia, e que esse momento em que dedicamos dízimos e ofertas seja um momento de reflexão.
não só aqueles que têm algo para entregar nessa noite, mas, independente disso, é um momento de reflexão para a nossa vida, porque nós todos os dias devemos nos apresentar diante de Deus para sermos aprovados. Aprovados. Meus irmãos, todos os dias o Senhor está olhando para nós, Ele espera encontrar o nosso coração aprovado por Ele. Amém, meu irmão? Gostaria de orar. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso conosco e nós somos muitas vezes tão duros, tão difíceis, tão relutantes com a Tua palavra. Relutamos tanto em cumprir, em obedecer. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós demoramos tanto a entender a voz do Senhor. E o Senhor tem tanta paciência conosco, Pai. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor encha a nossa vida de graça, de misericórdia, e que nós sejamos encontrados como Caim, como Abel, que nós sejamos encontrados como Abel, Senhor. E se nós estamos aqui hoje da forma que Caim estava, que nós não venhamos a proceder continuando no caminho mau, mas sim venhamos nos prostrar, nos arrepender e caminhar em santidade e apresentarmos o que agrada o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos têm liberdade de vir à frente enquanto adoramos com o cântico.